Muita gente tem me perguntado nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, sobre a diferença de coral verdadeira para coral falsa. E tem muita gente que diz que é impossível você distinguir uma coral verdadeira de uma coral falsa se você não é um especialista. Esse vídeo é sobre isso. Esse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre essas diferenças e tentar esclarecer as dúvidas que as pessoas têm. Então, sem perda de tempo, vamos entrar com a nossa vinheta. Tá começando mais um Papo de Cobra. Bem, tá aparecendo muita coral agora nessa época que tá quente. E por que tá aparecendo? Porque as corais elas vivem enterradas, tá? Elas são animais fossoriais. E já viu esses dias que fica muito quente? Passa 3, 4 dias com calor absurdo e depois cai aquele temporal de inundar as ruas, as terras. Então, normalmente depois de uma grande chuva aparece coral. Por quê? Porque o solo fica todo encharcado, elas que estão lá no subsolo, elas ficam todas encharcadas e começam a sair quando a água começa a baixar. Então, nessa época de verão, a gente está aqui gravando esse vídeo aqui em janeiro de 2024, mas enquanto estiver quente aí, é bem comum depois de chuva aparecer coral. Então, fica atento para isso. Apareceu coral? Chama o corpo de bombeiro da tua região, que eles vão lá fazer o recolhimento, tá? Não tenta pegar na mão não, para a gente não ter problema de acidente. Mas vamos ver essa diferença entre as corais falsas e as corais verdadeiras. Bem, primeiro vamos começar a tentar separar o que é coral verdadeira do que é coral falsa, né? Esse nome popular, né, coral verdadeira, são os corais que têm veneno, do grupo que a gente chama do grupo das micruros. Na verdade tem um outro grupo ali também, as leptomicruros, tá? Mas são as corais verdadeiras. As corais falsas são os corais que não têm veneno ou têm uma saliva tóxica muito pequenininha que não tem grande importância para o ser humano, tá? Aí tem vários gêneros, várias espécies, são animais que mimetizam as corais verdadeiras. Bem, então vamos começar com as diferenças entre elas. Muita gente fala da coloração, né? Primeiro já tem um erro aí. A gente fica com aquela ideia de coral verdadeiro, com aqueles anéis vermelhos, pretos e brancos, e nem todas as corais têm esse padrão, tá? A gente tem coral que é negra, né? Tem coral que não tem esses anéis. Então, primeira coisa é tirar essa ideia da cabeça que o colorido pode ajudar a distinguir se uma coral é verdadeira ou se uma coral é falsa. Não pode, tá? Outra coisa que tem também uma crendice, se o anel vermelho toca no anel preto, essa coral é verdadeira, se não toca, não é. Isso também não procede, gente. Essa ideia que a gente às vezes ouve falar, até com muita frequência, vem dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, que tem 3 espécies só de coral verdadeira, você pode até fazer uma relação entre a cor e lá funciona muito bem. Quando a gente traz esse conceito aqui para o Brasil, para a América do Sul, onde a gente tem mais de 30 espécies de coral verdadeira, né, fora as falsas, esse conceito não serve mais, tá? Então não tem mais sentido nenhum a gente falar de coloração. Então, primeira coisa, não é pela coloração que a gente vai distinguir se uma coral é verdadeira ou se é falsa. Mas tem alguma dica em cima aí da coloração? Tem um pouco. Veja bem, muitas corais falsas têm anéis incompletos, né? O anel ele não dá toda a volta ao redor do corpo do animal, como essa aí que vocês estão vendo, tá? Então muitas corais falsas têm anéis incompletos. E corais verdadeiras têm anéis completos. Essa é uma diferença, tá? Agora, a gente tem coral falsa com anel completo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando o anel é incompleto, você pode dizer que uma coral é falsa. Mas quando o anel é completo, eu não tenho como saber se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Daí complica mais essa coisa de usar a coloração para distinguir. Segunda diferença, as corais verdadeiras, como eu falei para vocês, são um grupo chamado de micruros. Micruro significa micro, pequeno, urus é cauda. Ou seja, corais verdadeiras têm a cauda pequena. E corais falsos têm a cauda comprida. Isso é uma dica para você. Viu uma coral com a cauda bem comprida? Isso é uma coral falsa, tá? Muitas vezes a coral verdadeira é até difícil você distinguir quem é a cabeça de quem é a cauda, né? Qual é a parte da frente, qual é a parte de trás, porque elas são muito parecidas. Na coral falsa isso fica bem mais fácil, tá? A cauda ela é muito mais esticadinha, então ajuda muito para a gente distinguir.
Bem, então não tem diferença? E muita gente fala assim, ah, a diferença só está na dentição. Eu só posso distinguir a coral verdadeira da falsa pela dentição. Bem, isso é verdade, a gente pode distinguir pela dentição, mas na prática isso não funciona pra gente, né? Porque eu não vou pegar uma coral, abrir a boca para ver qual é o dente que ela tem. Ou seja, é verdade, a dentição é uma diferença, mas não me ajuda em nada. Qual é a diferença? Só para vocês saberem. Corais verdadeiras têm uma dentição que a gente chama de dentição proteróglifa. O dente é pequenininho e fica na frente, como vocês estão vendo aí. Coral falsa pode ter dois tipos de dentição. Ela pode ter uma dentição áglifa, ou seja, ela não tem nenhuma presa, os dentes são todos iguais, como vocês estão vendo aí. Ou uma dentição opistóglifa, tem uma presazinha na região de trás, mas essa presa não tem uma saliva tóxica muito forte para atingir o homem, tá? Então vai matar pequenos animais com que ela come, lagartos, anfíbios, né? Tem uma saliva tóxica, mas não é, como a gente fala, não tem importância médica, tá? Mas, gente, essa não é a única forma de distinguir se uma coral é verdadeira de uma coral falsa. É uma forma importante, mas como eu falei para vocês, na prática não tem sentido nenhum. Então tem uma diferença aí que a gente vai contar para vocês agora. Antes de falar da diferença, eu quero lembrar vocês que quem não está inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve, segue a gente aqui, porque você acaba recebendo sempre vídeos atualizados. Toda vez que tem um vídeo novo, você recebe essa informação e aí você consegue acompanhar aqui o Papo de Cobra. Então, sem ser dentição, qual é a diferença que a gente tem? Tamanho do olho. Vamos ver aqui duas cobras. Essa aqui tem um olho muito grande. O que eu quero dizer com olho muito grande? Repara que a distância entre o olho e a boca é bem pequenininha. Não, é muito menor do que o espaço do tamanho do olho, do diâmetro do olho. Toda vez que eu tenho uma coral com olhos muito grandes, eu tenho uma coral falsa. As corais verdadeiras têm olho reduzido, olho atrofiado, como essa aí. E por que as corais verdadeiras têm o olho atrofiado? Porque elas vivem enterradas, tá? Elas estão debaixo da terra, como a gente falou no início, tá? Então elas têm o olho bem reduzido. Ah, Cláudio, tem alguma coral falsa que tem o olho reduzido? Tem. Na região amazônica eu tenho essa espécie aí, ó, Anilius sitali, que tem o olho pequenininho. Mas é uma exceção à regra. Então o que dá para dizer para vocês que dá para generalizar? Corais verdadeiras têm anéis completos, tem a cauda muito curta e tem olhos bem pequenininhos. Tem exceção? Tem, porque algumas falsas corais também têm anéis completos, tá? Mas tem a cauda longa, então nesse conjunto dá para a gente separar. Ah, e o olho pequenininho, tem exceção? Tem Anilius sitali que eu mostrei para você, mas olha a cauda como é que é diferente. E é um bicho amazônico, é um bicho mais difícil da gente encontrar na maior parte do Brasil. Então, dá para distinguir uma coral sem ter que olhar a dentição do animal. E com experiência você vai sabendo reconhecer qual é a verdadeira, qual é a falsa. Na dúvida, viu um animal com padrão de coral? Não coloca na mão. Por quê? A gente já falou aqui em outros vídeos. Coral não tem poder de ataque, coral não dá bote. Apesar de ser uma cobra extremamente venenosa, né, com veneno neurotóxico, a gente até falou aqui com um médico sobre acidente com coral, vou deixar o link aqui em cima para você poder ver se você ainda não viu, tá? Então, apesar de ter um veneno muito forte, apesar de ter um veneno neurotóxico, ela não tem poder de ataque, ela só causa acidente se eu pegar ela na mão, tá? Porque ela vai morder na ponta dos dedos ou entre os dedos, ou se eu pisar nela descalço e eu tenho que forçar muito a situação para causar acidente. Por isso que é muito pouco o número de acidentes com coral no Brasil. Dos 30 mil acidentes que a gente tem por ano com cobras no Brasil, menos de 0,5% são causados por coral, tá? Então a gente tem que ficar atento, mas o acidente com coral é muito raro de acontecer. Ah, e para quem se interessa por coral, vou dar uma dica para vocês, esse livro aqui, ó. As Cobras Corais do Brasil, que foi uma edição da PUC de Goiás. Então quem está interessado em aprender, grandão esse livro, ó. Tem tudo sobre coral aqui, é a dica que eu dou para vocês, para quem está mais interessado em aprender mais sobre as corais. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou compartilha com teu amigo e esteja aqui semana que vem, que a gente vai ter mais um Papo de Cobra.